Educadoras, educadores, nessa videoaula vamos tratar das causas e consequências do trabalho infantil. De acordo com o censo de 2010, cerca de 3.400.000 crianças de 10 a 17 anos trabalhavam no Brasil. Cerca de 700.000 na idade de 10 a 13 anos, cerca de 900.000 na idade de 14 a 15 anos e 1.800.000 entre 16 e 17 anos. O que faz essas crianças e adolescentes ainda hoje, na vigência de mais de 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda estarem nessa situação de trabalho? Se a Constituição e o ECA estabelecem que elas têm direito à proteção integral e que todos devem lutar para que não haja nenhum tipo de exploração e de negligência, então a gente tem que entender alguns aspectos, alguns casos do trabalho infantil. Uma delas é a questão ainda cultural, a visão sobre o trabalho. Para muitos, o trabalho infantil não é um problema, para muitos ainda é uma solução. E algumas formas de trabalho infantil, por exemplo, chegam a impressionar, como o trabalho infantil no lixão, o trabalho infantil na pedreira, nas carvoarias, mas outras, como o trabalho infantil no semáforo, farol, muitos acabam achando que não tem problema. Outros consideram que o trabalho infantil doméstico não seja um problema. Então, alguns desses aspectos dessa visão a respeito do trabalho, da visão da criança e adolescente enquanto protótipo de adulto, ainda justificam o fato de existirem muitas crianças em situação de trabalho. O outro aspecto é a questão socioeconômica. Muitas crianças são chamadas a ajudar no sustento da família, o que, claro, é proibido pela Constituição, é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda não tivemos a implementação desses direitos, ainda faltam políticas públicas que assegurem esses direitos, então muitas crianças e adolescentes acabam ajudando no sustento da família, quando deveria a sociedade e o Estado estar complementando essa necessidade das famílias que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade social. Há também o caso de crianças e adolescentes, ou melhor, muito mais de adolescentes, que acabam indo trabalhar incentivados no interesse de comprar algum bem, algum produto, um celular, algum equipamento tecnológico, alguma coisa que está muito na moda, né, nessa visão do capitalismo, no consumismo. Muitos acabam sendo incentivados ao trabalho para ganhar algum dinheiro e comprar aquele produto que seus pais não estão podendo comprar. Então, tem muitos casos desses. E há também casos de crianças que vão trabalhar por falta de uma escola atraente. Muitas acabam se desmotivando da escola, deixando a escola. A falta de uma educação integral para a criança, a falta de educação profissional para os adolescentes, faz com que muitas acabem indo para o trabalho. Inclusive crianças, inclusive a maioria das crianças que trabalham estão na escola, mas a falta de uma escola integral faz com que, no contraturno escolar, muitos acabem indo por vários motivos para o trabalho infantil. E aí, muitos acabam dizendo assim, mas se estuda, não tem problema trabalhar, porque não prejudicando os estudos, a criança pode trabalhar. Mas a pergunta é, a educação é o único direito da criança? Como é que fica a questão do direito de brincar, o direito de ser criança, a questão de direito a atividades esportivas, culturais, quer dizer, todo um conjunto de direitos da criança e do adolescente que não é só a educação que precisa ser assegurado. Então, uma das causas do trabalho infantil está ainda nessa visão de achar que, porque não é vou ser muito assim, eu trabalhei, não tirou pedaço, trabalho não tira pedaço de ninguém, essa visão ainda faz com que muita gente esteja hoje na situação de trabalho. Um outro aspecto que precisamos destacar é a questão das consequências. E ainda fazendo esse paralelo entre determinadas atividades que as pessoas veem como um problema e outros que acham que não tem problema nenhum, está nessa questão, por exemplo, de não ver a criança como criança. O direito de brincar, o direito de uma convivência familiar, que é totalmente abolida e excluída da criança, por exemplo, que está no trabalho infantil doméstico, faz com que muitas pessoas não vejam problema no trabalho infantil doméstico. Mas também a falta escola, a evasão, o baixo rendimento escolar é também uma das consequências muito presente e
os educadores no dia a dia percebem muito isso, a questão do cansaço da criança, ela não teve tempo de fazer as atividades porque teve que trabalhar. Muitas acabam perdendo a condição de acompanhar o ritmo da educação. Hoje é cada vez maior os conteúdos, né, que as crianças têm que estar trabalhando, né, dentro do seu aprendizado regular, e muitas que, não tendo esse tempo de realizar as atividades, participar de atividades complementares da educação, elas acabam sendo prejudicadas, têm um rendimento suficiente e muitas acabam depois abandonando a escola. É muito comum adolescentes deixarem de frequentar a escola para poder trabalhar, e muitos estão trabalhando sem carteira assinada, sem direitos nenhum assegurados, em jornadas exaustivas que não permite sequer frequentar a escola. Outros casos em que a frequência é permitida, ele frequenta a escola, mas vai cansado e acaba não tendo um bom aprendizado. Um outro aspecto da questão do trabalho infantil, dos prejuízos do trabalho infantil, é na questão da saúde. Existem muitos casos de crianças que são mutiladas, crianças que sofrem acidentes, né, e há muitos casos, inclusive, de crianças que perdem a vida em razão do trabalho, principalmente nas chamadas piores formas de trabalho infantil. Então, muitas crianças que trabalham com máquinas, já vi várias situações de processos judiciais de criança que trabalhava na padaria, que teve mutilação dos seus membros, crianças que trabalhavam no lixão, que foi inclusive atropelada pelas máquinas e que perdeu a vida. Então, há muitas situações de prejuízos para a saúde e para a vida de crianças decorrente do trabalho infantil. E, na verdade, independente dessa situação, mesmo que não aconteça um acidente, mesmo que a criança esteja na escola, é preciso sempre destacar que o desenvolvimento psicológico de uma criança que não teve a oportunidade de ser criança, que não pôde brincar, que não teve uma boa convivência familiar, ele vai ficar prejudicado em razão do trabalho, e na maioria dos casos, principalmente entre adolescentes, temos observado que trabalhos em jornadas exaustivas têm tirado todo o direito desses adolescentes de um desenvolvimento integral, de uma proteção integral.